Olá, amados. Aqui quem fala é o irmão Edinho e estou aqui para explicar a confusão da lei que os pastores estão fazendo, né? Então, na verdade, eu até botei assim para chamar bem a atenção mesmo, tipo, o irmão Edinho explica a confusão da lei que os pastores estão confundindo. Eu botei assim já de propósito, quase assim repetindo a palavra. Mas eu vou fazer uma explicação bem rápida aqui, porque eu já entendi aonde é que está a confusão, porque a gente pensa que o pessoal sabe tudo e tal, e eu acho que não adianta a gente fazer vídeo grande, ficar mostrando, porque tem pessoas que não leem, né? As pessoas não leem, não entenderam ainda as escrituras, né? Imagina. Então eu vou explicar aqui para os irmãos que querem entender e, enfim, se a pessoa quer guardar a lei de Arro, guarde, se não quer, não guarde, ninguém é obrigado. Eu sei que eu vou guardar, irmão, mas eu vou só desfazer uma confusão aqui, para que muitas pessoas, através do que eu vou mostrar aqui, passe a ler e enxergar isso que eu vou mostrar aqui, que a Ruxa fez, não só eu, mas muita gente chegar. Por exemplo, olha onde está a confusão. A confusão está aqui, ó, na lei de Arro e na lei de Moisés. Olha que interessante, ó, na lei de Arro e a lei de Moisés. Aí você me pergunta, mas não é a mesma coisa? A lei de Arro não é a mesma coisa, a lei de Moisés também não é a mesma coisa? Claro que não, amado. Não tem nada a ver uma lei com a outra. Claro que a lei de Moisés seguiu vários preceitos da lei de Arro, porque a lei de Arro ela foi imutável, a lei de Arro não há erro. O que houve aí foi na lei de Moisés. Por quê? Porque aconteceu um fato interessante. A lei de Arro, ela não ficou com os levitas. O que ficou com os levitas foi a lei de Moisés. Vamos ver aqui, ó, por exemplo, a lei de Moisés, ela era estatutos. Você vai ler isso em Êxodo, capítulo 21. Pode abrir lá, você não vai demorar para achar, não, logo no início, né? A lei de Moisés era os estatutos e foi entregue aos levitas. Isso, você pode ler isso aí no livro de Levítico, porque o livro de Levítico é aderente aos levitas. Então a lei de Moisés, que é os estatutos, é daí que gerou o grande problema, porque Moisés entrega essa lei para os levitas. Depois lá em 2 Reis, você pode reparar que essas tribos se dividem e aí elas são espalhadas, inclusive os levitas também vão junto, e o templo ali, ele começa a criar uma grande bagunça, até que num determinado período, quem passa a tomar conta do templo não são mais os levitas, mas são os escribas e fariseus, e você vai encontrar eles lá no livro de Mateus para frente. E o próprio Salvador, Yahushua, ele debate com esses escribas e fariseus que eles já tinham, além das leis que Moisés tinha feito, os estatutos, eles também fizeram a deles também, e incluído na lei de Moisés, e queria que o povo levasse esse fardo. Essa lei de Moisés e esses estatutos, o próprio Salvador já cumpriu na frente dos escribas e fariseus. Você vai reparar isso no livro de João, no capítulo 8, a partir do versículo 32 para frente. E para trás também, você vai ver várias vezes, desde Mateus até Marcos, Lucas, João, o próprio Yahushua batendo nos escribas e fariseus, porque eles pegaram a lei mosaica e queriam que o povo seguisse. E essa lei mosaica, Yahushua, ele cumpriu na frente deles. Na frente deles. Ele foi cumprindo uma a uma. Isso foi um dos motivos que levou os escribas e fariseus a levar Yahushua para o madeiro, certo? Agora, essa lei de Moisés, que era o estatuto que foi entregue aos levitas e foi passado depois, roubada, aliás, na verdade, pelos escribas e fariseus, que Yahushua foi lá e combateu essa lei, ele pegou e ele cumpriu essa lei para que nós não precisássemos mais cumpri-la.
Essa lei, nós não precisamos cumprir essa lei de Moisés, porque essa lei de Moisés, esses estatutos, eles foi cumprido por Yahushua para que nós ficássemos livres dessa maldição. É essa lei de Moisés, esse estatuto de Moisés, que virou uma maldição para todos nós. Aí você vai entender, a partir dessa lei de Moisés, desses estatutos de Êxodo 21, aí você vai entender bem claramente, mas muito claro mesmo, que essa é dessa lei que Paulo está falando no livro de Hebreus, no livro de Gálatas, no livro de Tiago, e todos os outros livros onde Paulo diz, olha, todo aquele que quiser seguir a lei, guardar a lei, tem que guardar todos. Paulo vai falando isso, né? Paulo é dessa lei de Moisés, esse estatuto de Êxodo 21. Agora, qual é a lei que nós temos que guardar? Agora vamos descomplicar a coisa. A lei de Yahweh, que não é a lei de Moisés. A lei de Moisés é os estatutos. A lei de Yahweh são os 10 mandamentos que foi escrito na tábua do concerto. Na tábua do concerto não foi escrito os estatutos de Moisés. Não existe estatutos de Moisés. Toda aquela, você vai ver lá no livro de Levítico, Deuteronômio, nada daquilo está escrito nas tábuas do concerto que o próprio Criador escreveu com seu dedo lá em cima do monte quando ele fumegava. Essa lei de Moisés foi escrita pelo próprio Moisés, baseado nos mandamentos. Agora, lei de Yahweh é só os 10 mandamentos e foi colocada na arca. Ela não foi entregue aos levitas, mas ela foi colocada na arca da aliança. E foi colocada na arca. Ela não foi entregue aos levitas, mas ela foi colocada na Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança foi colocada essas duas pedras do concerto. Você vai encontrar isso no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Claro que tem outros versículos, outros livros, mas 1 Reis 8, 9 já define. Através desse capítulo você vai encontrar os outros, porque senão fica muito grande o vídeo aqui. Então, irmão, o problema é o seguinte: Yahweh, ele antes de ir para o madeiro, ele cumpriu a lei de Moisés na frente dos escribas e fariseus. Cumpriu todas elas. E nos livrou ali da maldição do cumprimento dessas leis. Essas leis, ela serviu de aio para a salvação. E a lei de Yahweh, aquela que está dentro da arca da arca da aliança, da arca do concerto. Esses 10 mandamentos, Yahweh, ele cumpre, termina de cumpri-lo, porque quando Yahweh morreu, automaticamente os 10 mandamentos foram embutidos nessa morte. Porque, imagina, uma pessoa que é capaz de morrer por quem ela nunca viu, porque ainda nem nasceu. Puxa vida! Então uma pessoa que ela é capaz de morrer por quem ela nunca viu, ela nunca vai matar essa pessoa, ela nunca vai adulterar contra essa pessoa, ela nunca vai cobiçar a mulher dessa pessoa, as coisas dessa pessoa, ela nunca vai roubar, ela nunca vai furtar, ela nunca vai adorar outros deuses, ela nunca vai denegrir aquilo que Yahweh mandou nos 10 mandamentos. Você veja, quando ele morre, repara você que lá no livro de Mateus, quando ele morre, quando ele morre, o véu é rasgado. E quando o véu é rasgado, aquela inimizade que tinha no caminho do Santo dos Santos e do Santo Lugar, certo? Aquilo ali é desfeito, vira um lugar só. E sabe o que tinha no Santo do Santo, quando se rasga o véu, quando Yahushua morre? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava ali com o
uma tábua do concerto. Você veja que interessante, porque era o santo do santo que estava a arca da aliança. Era no santo dos santos. Mesmo que ela não estivesse ali fisicamente, porque não se comprovam nada, mas era ali que ficava a arca da aliança. E dentro dessa arca da aliança, os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra. Entendeu? E aí, aqueles 10 mandamentos, e o que ele manda? O que o Novo Testamento ele fala? Qual é a informação que nos passa? Que nós devemos guardar os 10 mandamentos no nosso coração. Guardar. Porque também foi cumprida por Yahweh. Só que a diferença dessa lei aqui de Moisés é que essa lei de Moisés que trazia a maldição, e você vai ver essa maldição toda em Levítico, Deuteronômio, Números, você vai ver tudo ali, essas maldições. Essa Yahweh nos livrou com a sua morte. Quando ele cumpriu na frente dos escribas e fariseus. Mas essa lei aqui de Yahweh, que ninguém nunca conseguiu cumprir totalmente no Velho Testamento, Yahweh também cumpriu ela. Mas quando ele morreu lá no madeiro, e o véu foi rasgado. Aí é outro assunto. Você pode ver que quando ele se referia à lei de Moisés, ele dizia a lei de Moisés. Você vai ver lá em João, capítulo 8. A lei de Moisés, a lei mosaica. Quando ele se referia à lei de Yahweh, ele falava a lei de meu pai. É ou não é verdade? Ele dizia as palavras que meu pai me falou. Olha, se ele disse para aquele homem, você me ama, você me ama, então o que ele falou? Guarda os meus mandamentos. Guarda, ele está mandando guardar, não está mandando cumprir. Porque cumpriu, ele cumpriu. Quem cumpriu foi Yahushua. Yahushua cumpriu tudo, todos os dois. Ele cumpriu tanto essa lei de Moisés, como essa lei de Yahweh. Então, tem pastores aí que estão pensando, eles confundem tudo. Eles estão confundindo essa lei de Yahweh com essa lei de Moisés. E estão jogando o povo na maldição, porque o povo está jogando fora essa lei de Yahweh aqui, ó. E por quê? Porque eles estão fazendo o povo pensar que essa lei de Yahweh é a lei de Moisés. Você pode abrir a sua escritura lá no livro de Deuteronômio, de Êxodo, e vocês vão ver as duas leis juntas, tanto a de Yahweh, que é a primeira que vem, e depois no 21, a de Moisés. Ó. Êxodo 20, lei de Yahweh, que é os 10 mandamentos, e Êxodo 21, lei de Moisés, que é o estatuto. Você pode ler nos primeiros versículos, versículo 1, pode ler, não vai se enrolar, tá os dois bem juntinhos. E a partir daí, você vai entender o que Yahweh está falando no meu coração e de muitos irmãos que estão tentando explicar isso aqui. É porque, infelizmente, muita gente não tem a cabeça para explicar com tanta facilidade, mas aí à medida que as pessoas vão mandando perguntas, outros vão discordando, aí a gente vai orando, Yahweh, me dá uma facilidade, uma maneira mais fácil de explicar ao povo. Puxa vida, me dá, Yahweh, e aí ele vai dando a sabedoria, a gente vai entendendo. A gente vai fazer um trabalho que a gente explica qualquer assunto. Então a lei de Yahweh, ela é uma coisa, a lei de Moisés, ela é outra. Amém? Então, que Yahweh abençoe a todos, aminal. E qualquer dúvida, eu estarei fazendo novos vídeos para explicar mais a fundo. Amor, aquilo que eu não domino, eu não coloco em vídeo. Certo? Aquilo que eu não domino, eu não coloco em vídeo. E se um dia eu fazer alguma coisa que estiver longe do seu entendimento, se você quiser conversar comigo, o meu e-mail é edsonmualdo@hotmail.com. Eu tenho todo o prazer e toda a mansidão em falar com você e nós trocarmos essa informação que é muito preciosa. Que a paz de Yahushua abençoe a todos.